Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha aqui presencialmente, as pessoas que eu já nominei anteriormente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e boa noite à imprensa. Hoje estamos iniciando o segundo semestre dessa gestão 2025-2028 e acredito que cabe aqui algumas reflexões. Muito já aconteceu nesses meses, afinal, hoje já discutimos o projeto do Executivo de número 78 e do Legislativo de número 30. Muito trabalho, sim, mas também algumas disputas políticas. Disputas políticas, caros vereadores e vereadoras, existem a todo tempo. Sempre existiram e vão continuar existindo. Em alguns momentos, de forma mais intensa, e outros momentos, menos intensas. Mas essas disputas políticas não podem se sobreporem ao real motivo pelo qual nós recebemos os votos da população. A população votou em todos nós para sermos os seus representantes e trabalhar pela cidade, e não podemos jamais esquecer ou ignorar isso. Mas, antes de continuar essas minhas reflexões, eu preciso fazer algumas considerações. A minha cadeira, nesta Câmara de Vereadores, é como suplente, e há 4 pessoas que podem me tirar dela a qualquer momento. O prefeito pode determinar que eu saia, pois a prerrogativa é dele. Assim como a prerrogativa também é do vereador eleito, Luiz Pecente, que pode pedir para retornar aqui para a Câmara a qualquer momento. Também é prerrogativa do primeiro suplente, Josias Terres, que está aqui, requerer esta cadeira. E a 4ª pessoa sou eu mesma, que posso querer desistir de permanecer aqui. Mas desistir não é uma opção para mim. Por mais difícil que seja o desafio, desistir não é uma opção para mim. Mas, mesmo diante dessas considerações, ou por qualquer outra conveniência, eu não vou deixar em momento algum de falar aquilo que eu acredito, de lutar por aquilo que eu acredito que seja o melhor para São Bento do Sul. Eu não vou me furtar de, em todos os momentos, fazer as minhas análises e colocar aqui nesta tribuna, aqui neste plenário, ou em qualquer lugar que for, mesmo que as coisas que eu fale não sejam tão agradáveis para algumas pessoas. Mas vou colocá-las da forma mais transparente possível, todas as minhas convicções. Voltando à minha fala inicial. Nas últimas semanas, tivemos, sim, discussões políticas mais intensas, mais acaloradas. Não podemos tapar o sol com a peneira. Mas que essas discussões sirvam para a reflexão de todos nós aqui, para nos lembrar e relembrar que estamos aqui para trabalhar por nossa comunidade, pelo desenvolvimento de nossa cidade, pelo bem-estar da nossa população, e do meu ponto de vista, apenas um pouco mais de diálogo seria o suficiente para aparar as arestas e seguir os trabalhos de uma forma mais tranquila. E quando eu falo um pouco mais de diálogo, é entre os vereadores e servidores, entre os vereadores e o Executivo, e entre o Executivo e a Câmara de Vereadores. Quero lembrar o que já falei em várias oportunidades, inclusive no discurso de posse deste ano. Os políticos têm basicamente 3 interesses. Está tudo ok se for nesta ordem. Primeiro interesse a ser atendido é o interesse da comunidade. O segundo interesse a ser atendido, dos partidos políticos, porque nós não podemos fechar os olhos que há, sim, interesses dos partidos políticos. E somente, em terceiro lugar, os interesses particulares dos próprios políticos. E se assim for, na minha opinião, está tudo ok. Mas temos percebido que em alguns momentos o interesse particular, o nosso interesse político particular, infelizmente, está se sobrepondo aos interesses da comunidade, e isso não deveria acontecer. Aristóteles disse que a política é a arte de fazer o bem. Mas nesses tempos atuais, talvez nós devêssemos acrescentar fazer o bem para a comunidade.
Tenho a ousadia, presidente, de pedir para que todos reflitam a respeito desse assunto, se isso fizer o mínimo de sentido aos senhores. E eu me incluo nessa reflexão, para que eu jamais esqueça o compromisso que eu assumi na posse, e ainda antes, muito antes da posse, quando eu estava lá em campanha, ou seja, o de trabalhar por nossa cidade, sempre com muito diálogo, transparência e respeito ao cidadão são-bentense. Obrigada, presidente, e boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Joelmir Bogo pelo tempo de até 6 minutos.